Sabemos bem que vivemos em um universo totalmente complexo e que muitas vezes não entendemos coisas concernentes à nossa origem, à nossa estadia nesta terra e acerca do nosso destino. Esses muitos questionamentos tangem a raça humana e vêm incomodando o ser humano desde os primórdios, desde os tempos mais antigos. O homem primitivo já vem se desenvolvendo de forma científica, vencendo dia após dia suas dificuldades. E quanto mais o homem avança em evolução, mais ele se conhece e conhece o meio ao qual ele vive. Ainda que às vezes, por um pouco de tempo, venhamos a pensar que tudo não passa de um caos total, nós sabemos que toda a matéria reage e interage consigo mesma de uma forma muito equilibrada e ordenada, fazendo isso de uma forma muito misteriosa e enigmática. E diante disso tudo, nós entendemos o porquê de tantos questionamentos que tangem a nossa consciência. Temos milhares de perguntas acerca da nossa origem, milhares de perguntas acerca da nossa rotina, do que nós vivemos no dia a dia, e milhares de perguntas acerca do nosso destino, para onde é que nós vamos. E é isso que força o homem a se desenvolver cientificamente. As muitas perguntas fazem com que o homem venha procurar respostas que preencham a essas lacunas vazias do conhecimento. Então, dia após dia, nós encontramos mais respostas. Agora, observe o que acontece. É através dessa corrida em busca do saber que o homem vai procurar responder e achar respostas que venham preencher todas essas lacunas acerca da sua existência. Alguns ateus argumentam que o homem primitivo, ao buscar por respostas e falhando em responder algumas coisas, é que vai gerar em si a necessidade de criar uma divindade. E criando uma divindade, tornou possível ao homem primitivo explicar coisas as quais ele desconhecia. E o homem primitivo, então, quando ele simplesmente não tinha a resposta para algo, ele simplesmente atribuía a uma divindade e fim de conversa. Nós temos que tomar muito cuidado porque podemos acabar criando esse Deus. Um Deus que simplesmente preenche as lacunas aonde nós não temos conhecimento. Deus não é um Deus das lacunas, porque as lacunas se diminuem com o avanço da ciência. Quanto mais nós temos resposta de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos, as lacunas se diminuem. E por isso Deus não é um Deus para preencher lacunas da nossa ignorância. Muitos ainda acreditam num mito absurdo que ciência e religião andam totalmente na contramão uma da outra, mas na verdade elas são uma via de mão dupla. Enquanto uns pensam que a ciência refuta a religião e que a religião é uma inimiga mortal da ciência, nós temos que entender que ciência e religião se autoexplicam e que, partindo da premissa que Deus existe, Deus é o autor e dono da ciência. Sabemos bem que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Mas a teologia se difere em um ponto importantíssimo das demais ciências e dos outros tipos de conhecimento. Sabemos nós que o homem é sempre detentor do seu objeto de estudo e que ele se coloca acima daquilo que está sendo estudado. E usando o método correto, ele extrai de forma ativa todas as informações as quais ele precisa acerca do seu objeto de estudo. Mas a teologia é totalmente diferente. O homem não é detentor do objeto de estudo. O homem não está acima do objeto de estudo. Mas quando se trata do estudo sobre Deus, nós temos que entender que Deus é transcendental. O que é transcendência? Transcendência é simplesmente entender que Deus está em uma esfera de existência muito mais elevada que a nossa. O nosso raciocínio e inteligência não conseguem assimilar Deus em toda a sua totalidade. E como eu disse no vídeo anterior, Agostinho de Hipona disse que se entende, não é Deus. Logo, Deus não é nosso objeto de estudo e através do meio científico seria impossível encontrarmos a Deus. Ainda que não consigamos comprovar cientificamente a existência de Deus, a ciência nos deixa inúmeras evidências de sua existência, como se fossem assinaturas de Deus espalhadas por toda a criação. E ainda assim, também fazemos o uso da lógica, que irá nos comprovar que a existência de Deus é algo totalmente inevitável e provável. Um famoso argumento, conhecido como argumento cosmológico Kala, nos deu uma ideia muito interessante sobre a existência de Deus. Ele é formado por 3 premissas, e a primeira é: tudo que passou a existir tem uma causa. Segunda, o universo passou a existir. Terceira, o universo então tem uma causa. Não temos por aí, em nenhum lugar da natureza, que possa ser observado cientificamente algo sendo gerado do nada.
Logo, é muito improvável que o universo fosse gerado do nada. Tudo que podemos observar no mundo natural tem uma causa. Uma lei conhecida como Lei de Hubble vai datar a idade do universo por volta de 13,7 bilhões de anos de idade. A Lei de Hubble é um fenômeno sugerido pelo astrônomo Edwin Hubble em 1920, que comprova que o universo está em expansão e assim calcular a idade estimada do universo. A Lei de Hubble nos mostra que o universo está em constante expansão, nos possibilitando assim calcular aproximadamente a data de sua criação. Sabemos que o universo é definido por pelo menos duas coisas. A primeira coisa, o tempo, a segunda coisa, e o espaço. Se o tempo e o espaço foram criados há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, nós entendemos que a causa primária do universo, aquilo que existia antes do universo vir a existir, automaticamente teria que ser algo eterno e incriado. A causa primária, então, deve ser dotada de algumas características, algumas peculiaridades que são obrigatórias. A primeira característica que eu quero destacar é que a causa primária tem que ser incriada. Ela deve ser um evento sem causa, porque ela é que é a causa de todas as coisas. O seu nome mesmo já diz, causa primária. O segundo ponto que eu quero destacar é que a causa primária também deve ser eterna, porque ela mesma é a causa do próprio tempo. Logo, a sua idade não pode ser contabilizada. A causa primária é eterna. O terceiro ponto que eu quero ressaltar sobre a causa primária é que era necessário que houvesse nela energia, poder o suficiente para que pudesse gerar todo o universo. E o interessante é que havia isso lá. A prova é que o universo veio à tona e continua em plena expansão. Nós estamos falando de um poder criador inimaginável. Outra coisa muito interessante que eu quero destacar e colocar como o quarto ponto, a quarta característica da causa primária, é que se ela é a origem de todas as coisas, ela também estará presente em toda a criação. E além de estar presente em toda a criação, eu quero ainda destacar um quinto ponto. Nós dissemos no começo do vídeo que, ainda que tudo pareça um caos, tudo acontece de forma muito organizada. Sabemos nós que o nosso universo acontece através de leis, de cálculos. Tudo pode ser medido, tudo pode ser sentido, tudo pode ser calculado, tudo pode ser racionalizado. O interessante, o que eu quero destacar aqui, é que todas essas informações estavam na causa primária. O que eu quero destacar aqui é que todas essas informações contidas no nosso universo, todos os cheiros, todos os gostos, todos os cálculos, todas as leis, tudo que nós conseguimos imaginar e aquilo que nós não conseguimos imaginar estavam presentes na causa primária. Parece até proposital, mas nós acabamos de dizer aqui alguns atributos de Deus. A causa primária, ela é incriada, ninguém o criou. Ele vai ressaltar no livro de Isaías, capítulo 43, verso 10, que antes dele, Deus nenhum se formou, e depois dele, Deus nenhum haverá. Ninguém criou Deus, ele é a causa incriada. O segundo fato que nós dizemos aqui é que a causa incriada, a causa primária, ela também é eterna, e a eternidade também é um dos atributos de Deus. Quando nós dizemos aqui que era necessário existir na causa primária energia o suficiente para que pudesse criar todo o universo, poder o suficiente para criar todo o universo, nós estamos declarando abertamente a onipotência de Deus. Nós dizemos também que obrigatoriamente a causa primária está presente em toda a criação, e nós sabemos que Deus é onipresente. Nós dizemos ainda, para encerrar, que o universo é dotado de leis, de regras. Tudo é racional, nada é aleatório, nada é caótico. O universo funciona em plena harmonia. Toda a ciência estava na causa primária. Todas as leis estavam na causa primária. Deus é onisciente, ele tem em si toda a ciência. Parece até engraçado, mas o nada, de onde os ateus dizem que o universo veio, tem todos os atributos de Deus. Mas, como disse Martin Luther King, o mais perigoso tipo de ateísmo não é o ateísmo teórico, mas o ateísmo prático. Este é o mais perigoso tipo, e o mundo, e mesmo a igreja, está repleta de pessoas que prestam culto com os lábios em lugar de um culto com a vida. E se você gostou do nosso canal, se inscreva nele, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixe a sua curtida e vai lá embaixo nos comentários e deixe a sua sugestão para próximos vídeos. Paz e graça!